com necessidade de amputação, aquelas pessoas que têm muita dor pela neuropatia. Então, assim, não dá para esperar ter o sintoma para buscar tratamento. Eu brinco, assim, que quando eu atendo o paciente, eu faço um caminho, assim, né? Esse caminho vem reto e depois ele se divide por dois lados. O diabetes a gente tem que intervir enquanto o caminho está em comum, tá? Depois que a gente segue por um caminho sem complicação e o caminho com complicação, é muito difícil a gente pegar um desvio para cá. Então, a intervenção tem que ser aqui, Perfeito. enquanto as complicações ainda não aconteceram. Muito bom. Gente, meu Deus, muito bom. Bom, foi falado sobre colesterol. Qual é a função do colesterol? E por que tem o bom e tem o ruim, doutor? Deveria ter só o bom, doutora. É verdade. Mas se a gente manter eles em nível adequado, ele é só bom. Né? Fica ruim porque a gente negligencia, exatamente. Né? Assim, o ruim, ele só fica ruim em excesso. Né? Assim, o colesterol, é importante a gente saber que ele é fundamental, né, para as nossas vias metabólicas. Ele participa da produção de hormônios, como a testosterona, o cortisol, os hormônios femininos. Ele participa da síntese de vitamina D, por exemplo, que a gente sabe que é extremamente importante. Ele compõe a estrutura da membrana celular. Olha, então, assim, isso. O colesterol é fundamental, não dá pra gente viver sem colesterol, né? E ele não é só vilão. O excesso do colesterol que se torna vilão. Como tudo na vida, né, doutora? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, assim, essa diferenciação que a gente faz de bom e ruim é de acordo com a proteína que transporta esse colesterol no sangue, sim. Né? Então, assim, o ruim que a gente chama de LDL, ele em excesso, ele acaba se depositando nas artérias. E aí podem formar essas placas de ateroma que crescendo podem provocar um AVC ou um infarto. E quando essas placas ficam inflamadas, né, ela pode romper ali agudamente e provocar um infarto, agudamente um AVC, ou quando elas vão devagarinho crescendo, pode fazer a obstrução que a gente chama de insuficiência arterial periférica. Então, é aquela dor, você anda um pouquinho, já tem dor, Olha que é isso. por obstrução do fluxo ali arterial, de sangue. Então, é o que a gente chama de claudicação intermitente, aquele paciente que em repouso não tem dor, mas ele anda um pouquinho e já sente dor. É porque a vascularização, a irrigação sanguínea ali já está prejudicada por esse ponto. E o HDL, a outra forma que ela é transportada, a gente até brinca que ela varre. Não é bem assim, mas ela é capaz de remover, vamos dizer, esse excesso que está na parede do vaso e levar para o fígado eliminar. Hoje a gente fala muito também em outras dosagens, tá? Que a gente já tem recurso para fazer isso, que pelo menos uma vez você precisa ter avaliado, que é a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que são muito heterogênicas também. Então, hoje a gente nem faz simplesmente só o HDL, o LDL e o VLDL. A gente adiciona nessa investigação essas apolipoproteínas, porque a gente sabe que tem um potencial heterogênico importante e aí fica um marcador de risco cardiovascular para a gente controlar também. Maravilha. Vamos lá. Tireoide. Vou te contar um negócio que tem de gente agora acompanhando a gente com alteração nessa glândula. E outra, desencadeia uma série de coisas, hein, doutora Lívia? É verdade. Existe um fator de confundimento muito grande, né? Assim, às vezes a gente escuta o paciente falar assim, eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide, né? Ela é uma glândula, inclusive ela é muito bonita, né? Todo endócrino gosta da tireoide, que ela fica no pescoço, tem um formatinho de borboleta, então realmente ela é uma glândula muito bonita. E apesar de pequena, é fundamental para todo o metabolismo. E realmente a alteração dela pode mexer com todos os sistemas, tá? Porque ela tem essa influência direta no metabolismo. Então, assim, quando ela está produzindo pouco hormônio da tireoide, que a gente chama de T3 e T4, a gente chama de hipotiroidismo. Então, você pode ficar mais sonolento, o seu metabolismo lentificado, o seu intestino preso. Às vezes, pode ser causa até de depressão, tá? O psiquiatra, quando ele avalia uma depressão, ele afasta outras causas e, inclusive, a baixa do hormônio pode trazer sintomas depressivos até graves, tá? Se for um hipotiroidismo muito grave, a pessoa pode entrar até em coma, para você ver o tamanho da importância do hormônio tiroidiano, tá? Assim, viver sem hormônio tiroidiano é incompatível com a vida, tá? Eles são fundamentais para a gente ficar vivo. E a mesma coisa o excesso. Só que aí, no caso dela estar produzindo muito hormônio, é exatamente o contrário. Então, você pode ter insônia,
frequência cardíaca acelerada, tremor, pode isso. fazer crise de pânico. A gente já viu até, inclusive, paciente com hipertiroidismo, né, essa hiperprodução, fazer sintoma psicótico, de ser internado como se fosse um esquizofrênico, e na verdade era o excesso de produção de hormônio da tireoide. Então, assim, ele é fácil de identificar essas alterações desde que você pense nela, porque com o exame de sangue você identifica. Mas se você não pensa, se você não tem ali aquela avaliação que pode ser uma alteração da tireoide não dosa, o hormônio, por exemplo, às vezes um paciente vai ficar com um diagnóstico absolutamente equivocado e não vai ter o tratamento adequado. Olha isso. Então, a regulação dos hormônios, de todos os hormônios, passa necessariamente pela tireoide, doutora? Em tese, não todos, né? Mas as vias metabólicas, sim, né? E a função do coração, do rim, do cérebro, de tudo. Assim, ele é responsável por todo o nosso metabolismo. Ele influencia em todos os sistemas. Maravilha. Sim. Tem endocrinologista que apalpa, né? Isso. Para trás e começa a... Quando a gente palpa, a gente não busca a alteração da função obrigatoriamente. Às vezes, até pode ser, por exemplo, um hipotireoidismo, a gente chama de bócio. A glândula ela vai aumentando, tentando compensar aquela produção de hormônio. Então, pode fazer o bócio. Mas, em geral, na palpação, porque o bócio é até visível, tá? O endócrino treinado, você olha, você já vê um bócio, você já vê na hora. Mas essa palpação, a gente busca nódulos, tá? E o nódulo não necessariamente traz alteração da função. Pode acontecer, mas, por exemplo, a gente se preocupa com um câncer, tá? Que aí ela fala assim, mas meu exame de sangue sempre deu normal. É normal mesmo, ele não necessariamente altera a função da tireoide, mas um nódulo ali pode estar escondendo um câncer que a gente precisa remover. Então, assim, a gente palpa também, faz o ultrassom buscando essas alterações, porque existe o câncer da tireoide que necessita de tratamento. Maravilha, estou falando aqui de hormônio, o equilíbrio de cortisol e adrenalina. Importantíssimo, né? Assim, você vê muito quando a gente tem vamos dizer assim, um discurso, né? Que eu brinco que até é um dos poucos consensos de medicina de estilo de vida, né? Então, assim, todo médico, toda especialidade que você for, vai falar que você tem que se alimentar bem, vai falar que você tem que fazer atividade física e vai falar que você tem que dormir bem. E esse é um dos grandes motivos, né? Tanto o cortisol como a adrenalina são os hormônios do estresse. Então, se você está dormindo mal, esses hormônios aumentam. Né? Então, se você ficar com cortisol elevado, com adrenalina elevada, o que acontece? A sua pressão sobe, a sua frequência cardíaca pode subir, pode piorar o seu diabetes, aumentar a glicemia, aumenta aquele padrão de acúmulo de gordura abdominal, pode provocar arritmias, né? Então, por isso que a gente fala muito sobre a importância do sono, porque o ciclo do cortisol é isso, ele está mais alto de manhã e diminui durante a noite justamente para você dormir. Então, se você não dorme, se você é aquele cara frequentemente estressado, se meia-noite você está com a casa toda clara, trabalhando ainda, você desregula completamente o ciclo do cortisol, né, que a gente chama, e aí provoca essas alterações. Eu vi um monte de gente aí. Quando descrevi o quadro, eu vi um monte de gente que chega pra gente e fala, rapaz, eu não sei o que, tá tudo aí. Meu Deus do céu. Quando a